Hoje a gente vai falar aqui sobre o que não contam muito por aí sobre os estudos na área de nutrição, né? Os estudos científicos na área de nutrição. O mundo não é um conto de fadas, a gente sabe muito bem disso. O mundo não é um conto de fadas e nós não nascemos ontem. Na verdade, a gente não pode se comportar como se nós tivéssemos nascido ontem. E o mundo da nutrição e da ciência nutricional é muito menos ainda um conto de fadas, né? Seria um péssimo conto de fadas, porque o objetivo do conto de fadas não é assustar as pessoas, não é verdade? Pois é. Hoje eu vou mostrar alguns fatos que deveriam assustar qualquer um e lembrar também a todos de uma grande verdade, né? Se você não cuidar de você mesmo, você tem grandes riscos de se lascar. Essa é uma verdade dolorida, mas ninguém, além da sua família, tem mais amor e cuidado, interesse em que você seja saudável do que você mesmo, não é verdade? Então a gente tem que ficar esperto nesse sentido, porque se você confiar em falsas autoridades, você pode colocar a sua vida aí ou entrar num caminho onde você vai colocar a sua vida em risco, sua boa forma em risco, sua mentalidade em risco, a sua saúde em risco, porque esse mundo está corrompido em muitos aspectos, a gente sabe disso. O assunto de hoje basicamente tem a ver, então, com este alerta para você cuidar a respeito de estudos na área da nutrição. Não que você vá ler os estudos você mesmo, eu vou falar um pouco mais no final sobre isso, mas para você entender um pouquinho de como funciona esse obscuro mundo da ciência nutricional e que forças estão influenciando esta área. Para isso eu vou trazer um estudo aqui que é de 2007, na verdade. A gente sabe disso há muito tempo, né? Foi publicado em 2007 no jornal PLOS Medicine, foi conduzido em Massachusetts por o David Ludwig, que ele é de Harvard também, e outras pessoas lá, outros 4, acho, autores que eles fizeram isso. E basicamente eles queriam observar o seguinte: eles pegaram ensaios clínicos, fazer uma revisão apanhado da literatura e verificar como a fonte de patrocínio dos estudos pode, talvez, influenciar no resultado dos estudos, né? Que ideia, né? Que ideia exótica é essa de que interesses financeiros podem influenciar os estudos, né? Que coisa. Será que isso é só uma suposição? Será que é só uma suspeita? Ou será que tem um fundo de verdade, ou mais do que um fundo de verdade a respeito disso? Então, esse pessoal fez o seguinte: coletou uma série de ensaios clínicos da literatura, de estudos observacionais e também de revisões científicas que foram feitos, como exemplo, sobre 3 bebidas comuns. Então, eles pegaram essas 3 categorias de estudos para refrigerantes, pegaram também para sucos e também pegaram para leite, né, para estudar esses 3. Então foram 206 estudos que foram incluídos nessa revisão, dos quais 111 deles declararam fonte de patrocínio, né? Porque você é obrigado a declarar, apesar de muita gente não declarar ainda, então, que é outra forma de você corromper a integridade científica. Mas desses 206, 111 deles declararam a fonte de patrocínio, dos quais 22% deles declararam serem inteiramente financiados pela indústria. Ou seja, se você faz um estudo a respeito de leite, você recebeu todo o patrocínio do estudo, né? Toda a parte financeira do estudo foi patrocinada pela indústria do leite. Não tem nada inerentemente errado com isso, se os resultados forem de fato neutros em termos de ideologia e não sofram a pressão financeira, mas de novo, né, nós não nascemos ontem. Então, 22% desses estudos aí foram financiados inteiramente pela indústria. 37% deles tiveram dinheiro da indústria, mas também tiveram dinheiro de outras fontes, né? Então, um patrocínio híbrido nesse sentido, né? Misto. E daí 47 deles alegaram não terem sido patrocinados pela indústria. Ok? Então, eles viram tudo isso. Aí eles começaram a analisar e viram o seguinte: olha que interessante esse resultado, por exemplo, dos ensaios clínicos analisados. O ensaio clínico é o padrão de ouro de análise científica em termos de nutrição, onde você pega diferentes grupos e muda somente uma variável entre 2 grupos e vê o resultado. Por exemplo, pega um grupo, dá leite para ele, dá um outro grupo e faz igualzinho, mas não dá o leite, e depois vê o que melhora, o que piora de acordo com o que você quer investigar no estudo. Então, desses ensaios clínicos analisados que eles viram aqui,
daqueles que foram financiados pela indústria, 0% deles tiveram uma conclusão que era desfavorável à indústria, enquanto 37% dos ensaios clínicos que não foram financiados pela indústria tiveram uma conclusão desfavorável. Olha só, isso é gigante essa conclusão, hein, pessoal? Dos estudos que foram patrocinados pela indústria em questão, né, nenhum deles foi publicado com uma conclusão desfavorável a essa indústria. Então, como eu falei, se a indústria do leite patrocina um estudo sobre leite, por exemplo, e você vê que as pessoas que consumiram mais leite tiveram um efeito negativo no que eles estavam medindo, seria péssimo para a indústria do leite, né? Mas pelo menos ela seria íntegra. Eu patrocinei para saber de uma coisa, não deu certo, tudo bem. Mas tem que publicar o estudo, né? Foi feito o estudo, afinal. Boa sorte na próxima. Mas não, nenhum desses estudos foram patrocinados pela indústria inteira, né? Teve conclusão desfavorável, somente favorável à indústria. Incrível, né? Isso mostra bastante corrupção, porque 37% daqueles que não tiveram financiamento da indústria, foram publicados com conclusões desfavoráveis. Que coisa, né? Como é que dá para confiar numa coisa dessa, né? Eles concluem essa análise deles toda, esse estudo, né? Dizendo o seguinte, que também é muito impactante, né, pessoal? Que os estudos que são patrocinados inteiramente pela indústria, eles são 7,6 vezes mais propensos a terem uma conclusão favorável à causa do que uma conclusão desfavorável. E dizem que o patrocínio de estudos científicos na área de nutrição pela indústria pode ter significativo impacto em termos de saúde pública. Esta é a conclusão desse pessoal que fez essa análise tão bacana aqui. Imagina só, se você recebe patrocínio da indústria, seja do leite refrigerante ou de qualquer indústria, se a indústria daquela área te dá dinheiro, você tem 7,6 vezes mais chance de você publicar uma conclusão favorável, o estudo de ter uma conclusão favorável, do que se você não tivesse recebido aí dinheiro da indústria. Eu acho que parece que a neutralidade não está acontecendo aqui, parece que realmente o dinheiro está forçando numa direção. Em 2004, né, reportou-se que 30% de todo o patrocínio científico dos Estados Unidos vinha da indústria farmacêutica, por exemplo. Imaginou? Uma indústria farmacêutica, uma das maiores indústrias do mundo, de todo o dinheiro investido nos Estados Unidos, usado para patrocinar estudos científicos, 30% deles vinha da indústria farmacêutica, pessoal. Incrível, né? Incrível. Será que este dinheiro todo poderia influenciar os estudos na direção que é mais favorável a eles? E uma outra meta-análise que foi publicada anteriormente, essa que eu estou contando para vocês, e também foi mencionada nesse mesmo estudo, concluiu que existe uma associação positiva entre o financiamento da indústria e conclusões que favorecem essa mesma indústria. E é uma associação de 3,6. O que significa isso? Que você tem 3,6 vezes mais favorável, né, mais provável de publicar uma conclusão favorável a essa indústria se você recebeu o dinheiro e financiamento dessa indústria. Então, mais um estudo corroborando o mesmo resultado. Existem vários estudos já publicados mostrando a força do financiamento em direcionar a conclusão do estudo, que é um absurdo, né? Aliás, a ideia de que café da manhã é a refeição mais importante do dia também foi uma jogada de marketing, que todo mundo repete hoje em dia ainda, né? A refeição mais importante do dia. Não, né? Essa foi uma jogada de marketing lá dos Kellogg's, lá no passado, que vendiam um cereal matinal e conseguiram cunhar essa frase. Incrível como funcionou esse marketing dele, que tem muita gente hoje em dia, até profissionais de saúde, que ainda acreditam que o café da manhã é a refeição mais importante do dia e tem que ser comido bem de manhã cedo e, de preferência, cereais matinais ou porcarias refinadas. Meu Deus do céu, é muito triste. Assim também como é muito difícil, você não vê tantos, né, estudos em prol do jejum intermitente, né? Você não vê tantos estudos assim, existem bons estudos, mas você não vê geralmente na mídia ou em estudos aí promovendo o jejum intermitente, porque não fazer algo não ajuda a indústria nenhuma.
né? Os estudos muitas vezes são caros para serem conduzidos também, principalmente ensaios clínicos. Então, eles precisam ser financiados e não tem problema nenhum em precisar ser financiado. O problema é quando o financiamento acaba fortemente influenciando o resultado do estudo. E este é o problema, não existe integridade científica. Então, basicamente, pessoal, fica claro que existe sim forças maiores, forças financeiras, que influenciam grandiosamente aqui a tendência dos resultados dos estudos dessas indústrias. E a corrupção científica parece ser real. Bom, a gente sabe que é real porque a gente não nasceu ontem, né? Mas temos boas evidências que a corrupção científica é uma coisa que realmente tem significância, né? Seja uma corrupção científica do estudo em si, ou às vezes eles escondem um pouco porque a corrupção científica é de alguns cientistas que conduzem esse estudo, como conflitos de interesse. Então você pode pagar um dos cientistas que trabalha nesse estudo e ele vai influenciar aí os resultados e a performance desse estudo também, né? E mesmo que você não declare no estudo lá que você tem conflito de interesse, deveria, né? Mas muitas vezes não fazem isso porque o conflito de interesse está bem enraizado e disfarçado. Então a corrupção científica está ou no estudo sendo obviamente patrocinada pela indústria ou através da carreira de cientistas médicos que tem grandes ligações com a indústria de alguma forma e acaba corrompendo, deixando tendencioso a performance, o design do estudo e também, obviamente, as conclusões, né? Então, eu sugiro sempre um ceticismo, né? Ceticismo inteligente que eu falo, que não é duvidar das coisas por duvidar das coisas, é duvidar das coisas com legítimo interesse de entender mais o porquê daquelas coisas. E o ceticismo científico também. Se a gente precisa ser cético a respeito dos estudos científicos, a gente tem que ser ultra cético em relação a reportes desses estudos pela mídia geral, do que a gente lê na mídia geral, né? Geralmente a indústria que patrocina o estudo, claro que vai patrocinar também uma campanha de marketing, né, para pulverizar os resultados favoráveis desse estudo por aí, e muitas vezes a gente extrapola tudo. Jornalistas, infelizmente, a maioria deles não tem conhecimento de metodologia científica, nem que esses conflitos existem, e acabam falando as coisas, acabam extrapolando as coisas, acabam falando que não estava nem no estudo, e daí paciência, né? Se eles um dia publicar uma correção sobre tal coisa, quase ninguém vai ver. Se diz 100 pessoas que veem um estudo original com as mentiras ou com as extrapolações e exageros, quantas você acha que veriam uma correção disso? Quase a ínfima minoria, né? Então eles sabem disso. É muito melhor pedir desculpa do que pedir permissão. Na verdade, infelizmente, tem muita gente que leva essa filosofia de vida. Então, muito ceticismo a respeito das manchetes que você vê dos reportes sobre o novo estudo mostra isso, né? Novos estudos mostram isso aqui. Muito, muito ceticismo. E daí, eu sempre sugiro ver a fonte da informação, se você tem alguma destreza científica, ou pelo menos tente ser o mais cético possível, que esse tipo de força financeira, de conflito, de corrupção científica existe, e a gente não pode se comportar, como eu disse no começo, como pessoas que nasceram ontem. A gente tem que pensar com a própria cabeça de fato para tentar salvar o próprio rabo. A verdade é basicamente essa. Se você não pensar com a própria cabeça, você vai acabar servindo interesses de outras pessoas sem mesmo perceber. Então tem que ser safo, tem que se manter esperto. Essas forças existem por aí. Seja muito crítico, pense com a própria cabeça, apesar de tudo isso. E não assuma, jamais assuma que autoridade significa competência. Jamais assuma que um diploma é um certificado de competência. Isso não é verdade. Não é verdade, ok? Não é verdade. Existem muitas pessoas formadas com qualificações que são extremamente competentes, mas uma coisa não significa a outra. Isso é muito importante de a gente saber.